Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Vamos acompanhar aqui as notícias desse pós-show do Verdão, né? Na noite de ontem o Palmeiras deu show. Vamos acompanhar aqui o que a mídia tem repercutido aí da goleada do Verdão. 6-0 pro Palmeiras. Show de Estevão, despedida do moleque na nossa casa, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like pra impulsionar o vídeo, beleza? E também vamos acompanhar aqui, família, o pessoal do G4 Band Esportes comentando sobre essa vitória avassaladora do Verdão, né? Dá um hypar aí no vídeo, passa pro lado nos comentários se você tiver no celular. Hype o vídeo que vai ajudar muito, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. É isso, e o torcedor palmeirense quer ver como foi a história do jogo de ontem. Quem vai contar pra gente é o Edgar Alencar. Todas as reverências para Estevão. Que os deuses do futebol te abençoem por onde você for. Torcedor emocionado ali. A gente tá com o coração dolorido, né? Previsões. Estevão, despedida dos sonhos pra joga da base. Antes dos 25 vai ser o melhor do mundo. E muitos pedidos. Vai que, né? Tem que arriscar. Dona Celita se deu bem, a gente já chega lá. Com direito à placa e homenagem, eram muitos olhares e lentes em cima dele. Qual que é a sua missão hoje aqui? Hoje eu tô só pra filmar o Estevão. Hoje é dia de filmar o Estevão, falar do Estevão, repetir o nome do Estevão, aproveitar cada minuto do último jogo do atacante palmeirense aqui no estádio. Claro que a gente também levou uma câmera para ficar em cima do camisa 41. Muitos ângulos para filmar o último gol de Estevão na casa do Palmeiras. Deixou o marcador no chão, golaço, golaço, golaço! Na comemoração, uma homenagem em forma de pedido. Eu tenho certeza que ele vai brilhar muito no Chelsea, mas ele ainda vai voltar para brilhar mais ainda aqui no Verdão. Gol e assistência para deixar ainda mais saudade. E se não tiver impedimento, vai sair na cara do goleiro para fazer o segundo cavadinho, outro golaço! O Flaco fez mais um, com a ajuda do Maurício, que deu essa bela assistência e abriu esse sorrisão para nossa lente. É o terceiro do Palmeiras, um show do Verdão aqui no primeiro tempo no Allianz. No intervalo começou a distribuição de camisas do Estevão. Adivinha quem foi a primeira premiada? Eu vi ele dando uma olhadinha, não acreditei. Ele veio, me deu a mão, tudo. Muito feliz. Quem viu, viu. Quem gravou, gravou. Aos 15 minutos do segundo tempo, os últimos passos de Estevão neste gramado como jogador do Palmeiras. Saindo para ser ovacionado no seu último jogo no Allianz com a camisa do Palmeiras. Algumas histórias paralelas nessa noite do Estevão. A linha ofensiva do Palmeiras entrou com 4 canhotos, além do próprio Estevão, Maurício, Flaco e Rafael Veiga, que não comemorava um gol desde a semifinal do Paulista em março. Só vale golaço no Allianz! Paulinho, enfim, marcou no seu 10º jogo pelo clube. Paulinho vai na rede! 5 para o Palmeiras! Tava faltando, e agora abriu a porteira. E Facundo Torres fechou a maior goleada até aqui dessa edição da Libertadores. Facundo! Estevão nas alturas, Estevão nos braços e nas selfies do povo. Estevão e seu open bar de uniforme pra galera. Estevão, você me prometeu a sua camisa e ele vai cumprir, olha lá. O garotinho chorando. Eternamente grato por essa torcida maravilhosa. Desde a primeira vez que eu pisei aqui, me apoiaram bastante, mesmo quando eu acertei, quando eu errei. Sempre me apoiaram, sempre torceram por mim. Eu tenho que agradecer a esse carinho enorme por eles e espero que eles nunca esqueçam de mim, porque eu sempre vou lembrar deles. Depois de uma volta olímpica, quando enfim saiu de campo, adivinha? Mais câmeras, só mais um videozinho. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Ainda tem o Cruzeiro, a Copa do Mundo de Clubes, mas depois, tchau Estevão, ou até algum dia. Vai mais volta? Com certeza.
bela história e números impressionantes do Palmeiras na Libertadores. Isso aqui é bom para o palmeirense mandar para o amigo corintiano. Olha isso. O Palmeiras tem 142 vitórias. O número de jogos que o Corinthians tem na história da Libertadores. Ou seja, o tanto de vezes que o Corinthians jogou, o Palmeiras tem de vitórias. Então, realmente, um clube muito decisivo. É isso aí. Exato. Bom, Fazer propaganda das duas coisas. Vamos falar do bilionário e campeão Palmeiras, que ontem amassou mais um, só para variar, 6-0. Parecia jogo do João Fonseca. 6-0. Pá. Cuidado, não vai secar, o cara tá rolando agora. Vamos ouvir o que disseram o Abel e o Paulinho, que ontem jogou. Teve momentos bons, teve momentos difíceis, mas claro que o mais difícil foi eu ter me sacrificado aí por mais ou menos 8 meses, né, jogando com uma fratura na tíbia, onde a equipe precisava bastante de mim e de alguma forma eu tinha que ajudar. No final do ano eu consegui esse feito de que era de vir para um clube muito grande como o Palmeiras, um clube que confiou bastante em mim e que já me queria há bastante tempo, mas por questões de oportunidade a gente não conseguiu fechar. E é isso, estou muito feliz aqui, muito realizado. Claro que queria chegar de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Infelizmente cheguei machucado, lesionado, mas faz parte do futebol, faz parte da minha carreira. E eu estou preparado para os desafios, estou pronto e sempre tentando evoluir para ajudar o Palmeiras. Já disse que sim, pelas soluções que temos, e esse era o nosso objetivo, por isso vimos construindo o nosso elenco ao longo destes anos, vendendo, comprando, reforçando, reformulando. Faz parte, isso é assim que fazem as melhores equipas. Não é garantia de nada, mas queremos andar a competir como temos competido, andar a disputar competições como a Libertadores, a lutar por títulos. Temos que ser super competitivos e mesmo assim não significa nada que vamos ganhar. É o último jogo que o Estevão faz no Allianz Parque, não é o último jogo que o Estevão faz pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente. Mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Sinceramente, se eu pudesse, teria evitado o Paulistão, mas infelizmente não pude evitar porque há regulamentos que temos que cumprir, porque acho que, como te disse, para prepararmos o que devíamos preparar, devíamos ter tempo. Não tivemos tempo a fazer para a época, ao final de uma semana estamos a competir. Já falei várias vezes que espero que façam aquilo que eu ouvi, que a CBF tome medidas e que realmente baixe para 11, se foi isso que eu ouvi, para 11 jornadas, porque se queremos valorizar o futebol brasileiro, se queremos valorizar o jogador brasileiro, se queremos valorizar os melhores jogadores, temos que criar condições e por muito que custe, seja nos estaduais ou até mesmo jogos de ida e volta na Copa do Brasil, que os calendários sejam repensados. Muito bem, tá aí o Abel falando muitas coisas. As mais importantes, talvez a mais importante, Massa, nem só sobre a vitória, que foi uma tranquilidade total, mas vamos desfrutar do Estevão enquanto ele estiver aqui e reforçar quando ele for embora. Substituição, reposição. Eu não entendo porque o espanto de vocês. Qual é o espanto? Nem como estava formado, não sei quantos trilhões. Não tem... Isso aí é exagero da sua parte. Trilhões, 800, bilhões. Isso aí é... Na verdade, para ser justo. Desdém danado. Ele falou, né? não... Deixa o paninho comigo aqui. Não, tô brincando, agora tô brincando. Mas só para ser justo, ele falou que não quer ninguém pro Mundial. Não, que quando... Claro, o Estevão tá lá. Porque o Estevão tá lá. E que quando o Estevão saiu... Isso. Só que... O que nós estávamos conversando aqui até então, para mim é um pouco de novidade. O Navarro tinha sido contratado... Não, Facundo Torres tinha sido contratado em tese pro... Tem um fato novo aí. Fato novo, vamos lá. Bruno Rodrigues, não se sabe se vai poder contar com ele. Que é um jogador com essa característica. E tal, né? Entendeu? Um jogador que está voltando, mas ele só vai poder estar à disposição no segundo semestre.
Entendeu? É o que a gente tá, é o que eu tenho ouvido lá. Então, em tese, se o Bruno tivesse ok no início do ano para jogar o Paulista, não precisaria contratar outros jogadores. Entenda você que não é substituto para o Estevão, né? Não é um jogador que possa entregar o que o Estevão entrega. Vai achar onde com condições de contratar. O cara tá indo né? por 50 milhões, Chelsea, é outro nível. Exatamente. Agora, é uma questão de característica. Olhando as características do lado de campo. Ele tem hoje, no lado direito, o Mike como ponta. Não me xinguem. O Mike como ponta, dobra de lateral. O Mike não é mais lateral para o Abel. Pode até jogar ali se precisar e tal, mas ele conta com o Mike como ponta. Pela direita, ele e o Estevão, certo? Do lado esquerdo, você tem o Facundo e o Paulinho, né? Jogadores para usar o corredor do lado. E teria o Bruno Rodrigues. Então, assim, o Facundo vem para a saída do Estevão se o Bruno tiver ok, né? Então, me parece que essa fala do Abel remete a isso, né? Contratar um jogador de lado de campo, um jogador veloz, que tenha lá o pé esquerdo, né? Porque é para jogar do lado direito, ou adaptar o Facundo do lado direito e trazer alguém para o lado esquerdo e contratar um jogador. Mas não é, cara, contratar um novo Vitor Roque, um novo Paulinho. Contratar o Luiz Henrique. Não, esquece isso, gente. É um jogador para chegar e depois da janela do Mundial, entendeu? Mais uma vez, me parece que a direção do clube entendeu que é possível fazer ingressos mais baratos e ter o Allianz Parque cheio, né? Está comprovado que não é o estádio, né? É questão de ingressos, 41 mil pessoas contra o Flamengo, 40.300 ontem. Ontem, né? se faz o preço ridículo, não tinha dado 25 mil com tudo resolvido, classificado. Se você pegar a última vez que foi o preço cheio, 25 mil, a renda ontem foi... Ontem não, mas contra o Flamengo foi 300 mil a mais com o estádio cheio, né? E você vai ganhar em outras coisas, né? Sim. Porque o Palmeiras tem participação no lanchonete, enfim, estádio cheio e ganha esportivamente também, né? Esse movimento, os camarotes, parceiros, comerciais, exato, tudo. Perfeito. Movimenta tudo, tá tudo certo, ok. Ponto pra frente. Vamos lá. Ontem, o jogo, apesar do adversário que... Eu não entendo o Paulo Torre, cara. Mesmo ele acordado no banco, ele põe um time para jogar com linha alta contra o Palmeiras. O Palmeiras que adora isso, cara. Adora. É a coisa que o Palmeiras mais gosta. Porque tem o Bruno Fux que mete a bola onde quer. Você tem o Marcos Rocha, que é um passador. E você tem o Everton, que também passa muito bem. O primeiro gol sai assim, entendeu? O Sport Cristal vai todo lá para frente, é uma esticada para o Estevão, golaço dele. Mas tem aí um cara que voltou, o Rafael Veiga, fez um golaço. Não é possível que ainda torcedor do Palmeiras ache que um jogador que faz um gol desse e que é tem números espetaculares no clube, seja um jogador descartável e uma nova forma de jogar, com Maurício e Veiga, 2 meias. E eu gostei disso, porque o time fica mais técnico, o time fica mais elaborado. Ainda mais para jogar em casa. Exato, os passes saem com mais acerto, você diminui o erro do número de passes, relativizando o adversário sempre, tá? Então, pode ser uma boa opção para o Abel lá para frente, ou até mesmo quando o Estevão sair. Você encaixa o Paulinho e coloca os 2 meias. Teve um jogo contra o Corinthians que jogou assim, não jogou, não ganhou, mas jogou muito, amassou o Corinthians dentro do Allianz Parque. Jogou, exatamente. Jogaram os dois, eu acho. O que não também teve contra o Flamengo. Nenhum, nem outro. Nem outro. Teve o Mike, pouca exato. bola de construção. Né? Exatamente. Então, assim, acho que são sinais aí que o Abel, espero que ele aproveite, né, para a sequência. Ele deixou quase um time inteiro fora, com exceção dos 2 zagueiros. O time que começou jogando ontem é uma base que o Palmeiras já carrega, né? Você tinha Bruno Fux e Micael, os 2 zagueiros que vão jogar contra o Cruzeiro. Obviamente, Micael precisava jogar, precisava de ritmo, né? E o jogo foi bem tranquilo, sossegado. O Palmeiras foi criando chances. E assim, chama atenção, né? Faltavam 3 minutos para acabar o jogo e o Palmeiras tentando fazer o 7º. Eu acho que esse é um espírito que tem dentro do grupo, né? A desconfiança da torcida que carrega
as eliminações do ano passado, e aí pega o jogo contra o Flamengo, perde. Enfim, essas coisas que o torcedor acaba pegando sem levar em consideração as circunstâncias, né, de como isso aconteceu. E interessante também ver o Paulinho, né, ele fala em outro trecho da entrevista que neste momento ele precisa controlar a carga, porque ele sente, depois, então assim, ó, traçando uma linha, né, do tempo, 30 minutos, 35 minutos, 60 minutos. Quando ele fez 60 minutos contra o São Paulo, ele sumiu. Ficou fora, repouso, descansou e tal. Tinha algo que a gente não sabia o que era, mas tinha algo. Agora né? tá claro, tá claro, né? Ele sente. Ele não falou, eu sinto dor, mas ele sente. Então, assim, o problema dele de fratura está equacionado. Não existe mais fratura no osso dele. O que existe é uma inflamação que causa dor, e esta inflamação é que, se não trata, se você larga o cara para jogar 90 minutos a cada 3 dias, você vai ter a possibilidade de novo ter a fratura por estresse, o mesmo problema que ele teve no Atlético. Então, neste momento, é preciso gerir carga. Essa que é a informação que chega, né, para o Paulinho, ele mesmo confirma isso na fala dele em outro momento aí da zona mista, né? Foi uma noite muito emotiva, né, para as pessoas se emocionam com a despedida do garoto, né? Ele é um garoto muito articulado, um garoto muito inteligente, né, para falar, para se posicionar, e agora o Palmeiras vai ter que encontrar um modelo para viver sem ele a partir de agosto. Eu me preocupo bem pouco com a ausência dele. Sério mesmo. Pouco, mas muito mesmo? Pouco. Porque eu acho que o Palmeiras é um time... Porque eu acho que o Palmeiras é um time coletivo, ele é capaz de funcionar muito bem sem um indivíduo, né? Como o próprio Abel falou. Demorou um pouco a questão do Hendrick, né? Então, só para pegar, eu ia falar isso. Eu acho que a chance de sofrer menos agora é maior de sofrer menos elenco do que quando o Hendrick saiu. Sim, mas penou um pouco no início. Penou. Então, a questão do Hendrick ali sofreu porque o Abel não percebeu que o Arthur não podia ser ponta esquerda, né? Se ele tivesse simplesmente, quando perdeu o Dudu, colocado o Hendrick, talvez a adaptação fosse mais rápida, né? Mas mesmo assim ele muda o time, lembra? Coloca 3 zagueiros e 2 atacantes, o Hendrick e o Breno, e começa a arrancada ali, depois que o Botafogo ramelou. Quando o Hendrick sai de vez mesmo. Sim, que é a questão do 9, né? Cadê o 9? E, na verdade, a gente vê que o Palmeiras tem um 9 que dá conta. Né? O Flaco Lopes é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Ele cabe, sim, no elenco. Ontem fez um golaço. Essa cavadinha dele aí, eu já achei que ele fosse chutar a bola. Uma impressão. Depois que a gente está vendo, falta... Eu acho que talvez esse jogo tenha bastante peso, na minha avaliação. O Cruzeiro, porque é um adversário desafiador, né? Não o Sport Cristal. Se estreasse nesse final de semana contra o Porto, quem começaria, na sua visão? Flaco ou Vitor Roque? Vitor Roque. Por causa da característica. É um jogador que... Por isso que eu acho que também com 2 meias vai potencializar o futebol bem possível. Do Vitor Roque, né? Então, agora, para o Mundial, eu sinceramente não sei o que ele está pensando lá, o que fazer. Agora, é certo que eles já estão trabalhando nisso. O Abel falou sobre isso, se arrependeu, voltou atrás, não sei se vocês repararam. A gente já tem estudado, quer dizer, né? A gente vai deixar mais para frente. Mas a ideia, cara, Palmeiras, na verdade, Mundial... agora a gente tá falando, né? Tem o jogo do Cruzeiro, dali a 15 dias tem o jogo do Porto, né? Não passou o Cruzeiro, é o Porto, aquele calendário que a gente faz. Palmeiras viaja dia 9, segunda-feira. O Mundial chegou. Entendeu? E essa tranquilidade do Flaco para finalizar, onde ela estava, hein? Estava escondida. Se essa tranquilidade, ele teve tanta... Ele teria mais gol que o Cristiano Ronaldo hoje. Porque ele apareceu 1000 vezes na cara a cara, escolhia por baixo errado, por cima errado, pelo lado errado. Teve a chance contra o Botafogo então devolveu a bola pro goleiro. Precisa ver qual é o jogo, o adversário, o contexto. O enfrentamento ontem era mais às vezes o gol ele fica menor. Devolveu a bola pro goleiro. Precisa ver qual é o jogo, o adversário, o contexto. O enfrentamento ontem era mais às vezes o gol ele fica menor. Esse tipo de jogo fica maior. O gol fica maior, né?
E a pergunta que ninguém responde no Palmeiras é por que esse time é patético nos pênaltis. Isso não tem resposta, eu pergunto para todo mundo. Então, mas sabe que uma, se você tem um time bom lógica. como que joga bem, etc., e você tem esse problema, que já é para mim um problema, ponto, você tem que tentar pegar os mata-mata e falar, gente, vamos resolver no campo. Mas isso é ruim. Nosso time é bom, então vamos resolver. Mas isso é ruim. Porque se nós somos pro pênalti, nós vamos perder. Isso está influenciando o Palmeiras faz tempo, eu tenho falado aqui. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, lá, a Supercopa Zafa-Zafa. O que aconteceu ali? O Palmeiras se sentiu obrigado a ganhar o jogo porque ia perder nos pênaltis. Tem que mudar. Entendeu? Isso precisa mudar dentro do clube. Não é possível que com satélite próprio, né? Você clica um botão lá, zim, vai o satélite e volta. Aí vem equipamento da NASA, bife preparado por astronautas. Tudo que tem no centro de treinamento do Palmeiras, os caras não consigam fazer com que os jogadores batam bem pênalti. Entendeu? Eu acho que isso é mais cabeça do que corpo, cara. Você pode ter um monte de aparelho lá e cuidar e treinar. Eu acho que é muito cabeça na hora ali, cara. Cabeça, então, que seja, Agora, cara. Chama aquele nosso Miguel Nicoleles, grande Miguel Nicoleles, especialista em neurociência. Implanta um chip nos caras, mano. Não é possível. Não é uma questão de cabeça também, já que a gente tá falando da tranquilidade do Flaco, não sei o quê, a gente pegar de domingo pra cá, o Flamengo fazer o jogo que fez contra o Palmeiras fora de casa e ganhar, e aí chegar ontem, suar sangue, quase cair fora, eliminado pelo Deportivo Táchira. Eu tenho uma explicação pra isso. E o contrário mesmo, o Palmeiras perde o jogo de domingo, fica com meio baixo astral e ontem, atropela. Fala, Fess. É que eu ia deixar pra falar isso no Flamengo, mas já que você fez a pergunta, a culpa pra mim, isso é do Flamengo. Quem mudou a ordem das coisas e da atuação é o Flamengo, não o Palmeiras. O que eu quero dizer? E por culpa da diretoria do Flamengo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Começa o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Uma diretoria veio a público e um treinador. Qual é a nossa prioridade? O que eles responderam? Brasileiro. Sim. Se a diretoria e o treinador vieram a público e falaram a nossa prioridade é o brasileiro, os jogadores estão tratando, jogadores do Flamengo, a competição como prioridade. Aí fizeram o jogo da vida contra o Palmeiras e na quarta aquele jogo modorrento. É duro de entender? É duro. É uma Libertadores? Não deveria? Não deveria. Mas a instituição está tratando como prioridade, gente. Então, se está tratando, tem. Eu vi ontem o influenciador ele falando que até a premiação para o brasileiro vai ser muito maior do que para a Libertadores, de grana, pelas vitórias, ou seja, a própria instituição está fazendo todo um movimento para tratar o brasileiro como é isso aqui. O que der o resto é o resto. Ué, os jogadores vão tratar como? Eles vão fazer o jogo da vida no domingo e quarta vão trazer do jeito que dá. Essa é uma explicação. A outra qualidade do elenco / poucas lesões. O que permite também. O Palmeiras trocou o time inteiro. Então, mas isso não explica o Flamengo ter ganhado. Não, o esforço do Flamengo para ganhar do Palmeiras no domingo, ele teve que fazer o mesmo esforço na quarta-feira, praticamente com os mesmos jogadores, só com o Pedro no lugar do Bruno Henrique. Certo? Certo. E o Alan no lugar do Everton. É o mesmo time. Gente, vocês percebem como oscila qualquer time de um jogo para outro? É muito jogo. Sim. Todos os times. O Palmeiras é que oscila menos, porque tem mais jogador. Eu não sei que vai ser brilhante o raciocínio, mas é exatamente isso. E porque o técnico está revezando desde o começo, até falou do Paulista. O Felipe rifa um jogo lá atrás, Botafogo da Paraíba, mas vão ter que fazer 2 seguidos. O meu dia é a mesma coisa, o Dorival... Mais ou menos. O Dorival não foi revezar, não deu nada certo, vou tirar, mas enfim. A gente pega uma partida brilhante de um time. O Bahia, há 2 semanas o Bahia estava passando o carro, certo? Tá jogando pra caramba, tá não sei o que lá, tá não sei... E é assim. O Felipe, sai a escalação do Flamengo, ao ter que repetir 9 jogadores de uma partida para outra, ele correu o risco, se ele não resolvesse logo o jogo, ia embananar. Não tem perna. Você falou no final do jogo, não é o Flamengo, é qualquer time que repete jogador. São quantas partidas em maio?
9 partidas em maio. Alguns 8, acho que outros 9, isso aí. 9 partidas em maio. Não tem mágica. E o Abel fala sobre isso na questão do calendário. Tal, não tem mágica. Ou você tem elenco de 35 no mesmo nível, ou você está ferrado. O Abel perdeu Murilo, Gomes, Maurício e Veiga no estadual. Por isso que ele queria limar o campeonato. E a presidente não deixou. Todas as letras. Agora, tem uma questão aí. A Vitória, ela escamoteia muita coisa. A Vitória inebria. Como o Flamengo termina ganhando o jogo no Allianz, com o segundo gol no final do jogo, tudo lá escancarado, cara a cara, dando a impressão que foi fácil, ela, na minha visão, já sei, torcedor pode falar que o Palmeiras é freguês do Flamengo, tudo certo, é verdade, não ganha no Brasileiro, vocês têm toda a razão. Mas o Flamengo não jogou bola, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele melhorou, mas o Flamengo que a gente conhece, a gente não viu. Mas talvez ele só tenha vencido o jogo por conta disso, por ter sido diferente, por ter sido mais competitivo, por ter sido mais pragmático. No segundo tempo, o que escamoteia o desempenho é você voltar de São Paulo com 3 pontos no momento que podia abrir 7. Claro. E para mim, não me surpreende, e nem um pouco, o Flamengo não conseguir ganhar do Tátira com facilidade. Nem um pouco. Nem um pouco mesmo. Nós vimos o jogo ontem. O time marca com o olho. Sim, Veja, o Tátira data aqui, taca lá. Bom, o Flamengo é depois, né? Mas vamos lá. Falaremos do Flamengo já. Mas e o contrário? O que explica, então, o jogo? Tudo bem, o jogo ontem não tinha pressão nenhuma, o Autori inventou de fazer a linha alta, tudo ficou muito fácil para o Palmeiras, mas foi um jogo... Explica que o rodízio dá um reconhecimento aos jogadores. Porque o Palmeiras, eu estava olhando a tabela hoje um pouco mais cedo e eu estava reparando, o Palmeiras é o único time que sobrou, o único. Todo mundo ganhou, ou ganhou apertado, ou em alguma hora perdeu, ou alguma hora empatou um jogo que não era para empatar. Todo mundo ficou ali... O São Paulo um pouco se classificou na penúltima rodada também. Mas não só brasileiros, todo mundo ficou ali, na conta do chá para classificar. E o Palmeiras não. Muito diferente de todos os outros. O Palmeiras é o ponto fora da curva dessa fase de grupos. Com folga. Ou não é? É a exceção que confirma a regra, né? Famosa. Você observa o time que jogou ontem, tirando os 2 zagueiros, é a base do ano passado. Sim, então. Né? Mas Lomba, assim, goleiro reserva. Marcos Rocha, Vanderlan. Aníbal, Rios, Veiga. Maurício já estava. Flaco. O que eu quero dizer é que times melhores ou piores, com mais jogador, com menos jogador, todos sofreram. O Flamengo sofreu, o Bahia sofreu, que o Arnaldo falou que foi horrível, não poderia ter feito isso e tal. O Palmeiras não. Não, porque tem mais jogador que todos os outros da América do Sul, no mesmo nível. E pegou. E o grupo pro nível do Palmeiras era mais fraco também. Por exemplo, o Palmeiras tira o Bahia e põe o Palmeiras naquele grupo. Ele também ia se classificar, mas ele não ia deitar igual ele fez. Ia dar uma deitada. Não, desse jeito? Não, talvez não desse jeito. Não. Aquele grupo não. Mas eu acho que teve outros que pegaram grupos do nível do Palmeiras. Do Flamengo não era muito superior, era superior, eu acho que sobretudo para a LDU, a altitude de Quito. A LDU acho que é um adversário chato, ganhou o grupo, né? O Flamengo acabou ganhando, perdeu uma partida só. Aliás, foi a única partida boa do Flamengo na Libertadores, a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que é fundamentalmente isso. Entre os brasileiros, sobretudo, é aquele que pode... O Palmeiras tem a recuperação rápida, normalmente, depois de uma derrota. O Massini falou isso depois do jogo com o Flamengo. Isso é a característica do time do clube. E segundo, ele pode se dar o luxo de trocar 11 jogadores de um jogo para outros, que o nível não cai muito. Não tem outro assim. É pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Não cai nem levanta muito, é isso. Exato. É média. Pro mal não, né? Não, pro mal assim. Então, mas eu acho que se você não joga tudo na média, que esse time precisa jogar mais ainda. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto. A Libertadores sobrando, a liderança do brasileiro não garante e nos dá a noção, e a gente falou isso muito depois do jogo do Flamengo, que o Palmeiras, pelos jogadores que tem, pode ir além do que foi. Sem contar no substituto do Estevão. Pode ir além, em termos de jogo, em termos de confronto direto. Acho que está parecido com 18, quando tinha o Felipão e a prioridade era a Copa e o time reserva jogava o Brasileiro. Exato. E o time reserva, depois que caiu na Copa para o Benedetti, o Palmeiras deu aquela incrementada, a dupla de zaga era reserva,
Gomes né? era ótima comparação. O Exato. Abel nunca teve esse elenco de Não, 18. agora é isso que ele está fazendo. Quer dizer, em Mas pontos ele nunca corridos... quis dividir também, certo? O Felipão dividiu as... Não, dividiu. Dividiu as pessoas. O Abel não acredita nisso. Isso, é diferente, né? Exato. Diferente, o Abel não acredita nisso. Ele acredita em todos Revezando. fazendo tudo, exato. Agora, para mim, fica a diferença, né? É a questão de Copas, eu não tenho a menor expectativa de ganhar nada. Porque Copa é Copa, né? Agora, no Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser bem complicado para os adversários com um time com essa regularidade e buscar. Pois é, família, a gente acompanhou aqui, essas foram as notícias do Verdão de hoje. Palmeiras que massacrou, Palmeiras 100% na Libertadores. O único time que venceu as 6 partidas da fase de grupo, sensacional. O Verdão se classifica como líder geral da competição, já tinha se classificado com uma rodada de antecedência, né? Ontem só sacramentou na despedida do Estevão. Uma baita partida, show do moleque, meteu o golaço, deu assistência. Paulinho, mano, meteu o primeiro gol dele, jogou muito bem, meteu o gol, também deu assistência. Veiga voltou a marcar, fez um golaço de falta. Até o Flaco Lopes meteu o golaço, pô, sensacional. E é isso, cara. Moleque aí vai deixar saudades, mas ainda tem o jogo contra o Cruzeiro e depois o Mundial pra gente acompanhar o Estevão aí. E vamos ver, né, cara, o que acontece. Contra o Cruzeiro a gente vai jogar fora de casa, mas precisamos muito dessa vitória, porque Palmeiras, né, tem que continuar mantendo essa regularidade no Brasileirão para se manter ali na ponta da tabela. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né, cara? É um brasileiro, assim, é bem longo, é um campeonato longo e também bem disputado, mas o Palmeiras aí, se seguir nessa pegada, consegue fazer essa manutenção, sim, dos resultados e da regularidade aí na tabela para chegar lá no fim do campeonato a gente se sagrar campeão, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, fechou, família? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, se tiver a opção de hypar aí nos comentários, faz essa aí pra gente, porque vai fortalecer muito o nosso trabalho aqui, beleza? E é isso, comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que o Palmeiras vai arrumar contra o Cruzeiro agora? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. O que acharam desse jogo aí, da despedida do moleque? Foi uma linda festa ou não? Pra mim foi uma excelente festa, hein, família? A gente vai continuar trazendo notícias do Verdão aqui, principalmente a preparação do jogo do final de semana contra o Cruzeiro, beleza? Então já ativa o sininho aí pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, fechou? E ficar por dentro das novidades do Verdão, certo? Sem mais delongas, então, até o próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco, é nóis.